O que eu vou te mostrar nesse vídeo é o passo a passo para você executar um lançamento pago. Eu vou te explicar o que é um lançamento pago, como é que você faz para vender ingresso, como é que você estrutura a narrativa, como é que você faz o seu planejamento de tráfego e principalmente como que você faz para iniciar o seu lançamento com o tráfego praticamente já pago. Para você pegar como exemplo, esse é um lançamento que está acontecendo agora. Nós já começamos a vender o produto principal, mas só de ingresso nós vendemos R$76 mil e o investimento em tráfego foi R$62 mil. Ou seja, no momento que as aulas começaram, a gente já estava com o tráfego pago. E o que eu vou te mostrar é exatamente um resumo de tudo que a gente fez nesse lançamento. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Távora e nesse canal do YouTube eu compartilho uma série de estratégias, eu compartilho o meu dia a dia aqui na empresa e eu mostro o que a gente está fazendo e que está efetivamente funcionando. E como eu mostrei no início desse vídeo, a gente está com o carrinho aberto. Esse lançamento aqui, até o momento, nós temos um faturamento total de R$265 mil, com ROAS de 4,3, né? E aqui tá somando tanto o valor dos ingressos quanto o valor do produto principal, que é o mapa do tesouro. Aí só de ingresso nós vendemos aqui R$76 mil com R$62 mil de ingresso. O que eu quero trazer para vocês é um pouco de toda a estrutura que a gente usa aqui na empresa quando a gente vai executar os lançamentos pagos. E para isso eu elaborei um guia do lançamento pago, um mapa mental que é o guia do lançamento pago, e já te avisando de antemão que eu vou disponibilizar esse mapa mental para vocês. Tem um link aqui na descrição ou num comentário fixado, que é um link de WhatsApp, né? Tem uma automação pronta, que é só você mandar uma mensagem, você clicar no link, você já vai cair numa automação de WhatsApp que eu vou te entregar esse mapa mental, tá? Bom, mas indo direto ao ponto, essa aula, ela vai ter 4 etapas. Ele fala sobre planejamento, sobre a parte de captação, a construção de evento e a abertura de carrinho. Tá? A parte mais importante é essa inicial, é o planejamento, é como que você vai conceber o seu lançamento pago. Mas antes eu preciso te explicar o que é um lançamento pago. Um lançamento pago nada mais é do que um low ticket com uma ascensão programada. Então eu vou te dar um exemplo agora desse lançamento que eu comentei no início da aula. É um lançamento, esse projeto aqui é da minha esposa, é um projeto que ela é funcionária pública, eu tenho a VK, a minha empresa, não é a VK que faz esse lançamento, eu e ela fazemos ali nas horas vagas. Ela trabalha com o mercado financeiro e essa daqui é a landing page, a página do lançamento. Qual que é a lógica? A gente marcou uma imersão de 3 aulas ao vivo nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2025. Eu tô gravando esse vídeo no dia 24, ou seja, 2 dias depois da abertura de carrinho. Então, 3 aulas, a abertura, o pitch de vendas no final da aula 3, e a gente estava vendendo ingresso para as pessoas participarem dessa imersão. Ou seja, é um low ticket com ascensão programada. Quando a pessoa chegava no final da 3ª aula, ela recebia a oferta do mapa do tesouro, que é esse produto de R$1.597. Ou seja, eu vendi um produto ali de 60 e poucos reais para no final fazer a oferta de um produto de R$1.600. E qual que é a vantagem da gente fazer essa estrutura de lançamento pago em relação a um lançamento normal? E o primeiro, menor risco financeiro, porque a gente consegue recuperar boa parte do investimento ao longo da captação. Vide esse exemplo que eu mostrei para vocês. A gente chegou no lançamento com o tráfego praticamente zerado. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que minha esposa é pão dura pra cacete e ela detestava fazer lançamento, que eu investisse muito dinheiro em tráfego, porque ela se sentia muito pressionada de, na hora de fazer o pitch, ela ter que recuperar 20, 30 mil reais. Então, até hoje, o lançamento que a gente mais tinha investido em tráfego tinha sido 18 mil reais. Quando a gente migrou para lançamento pago, ela virou e falou, enquanto tiver ali mais ou menos 0 a 0, você tem verba infinita. Então, isso me permitiu ter mais escala de investimento. A segunda coisa, a gente tem leads mais qualificadas. Por quê? Eu costumo falar que para que uma venda de um produto digital aconteça, 2 lacunas precisam ser preenchidas. Primeiro, a pessoa tem que ter uma disponibilidade, né? Ela tem que estar disposta a investir tempo para aprender aquilo que você quer ensinar, ou seja, ela tem que se dedicar para conseguir resolver aquele problema que ela tem ou aquela oportunidade que você está entregando. Então, por exemplo, no caso da Sofia, falando sobre montar uma carteira de investimentos, né? Uma carteira de investimentos para aposentadoria. A pessoa ela tem que aprender, ela tem que se dedicar, ela tem que estar disposta a se dedicar a aprender para ela conseguir investir. Essa é a primeira lacuna. A segunda lacuna, ela tem que estar disposta a investir
dinheiro, né? Então, primeiro, tempo, o segundo, dinheiro para ter um problema resolvido. Quando eu disponibilizo uma isca gratuita, seja ela uma isca, um lançamento gratuito, por exemplo, ou um e-book, eu só consigo ter o comprometimento parcial de tempo, ou seja, eu só tenho um indicativo que a pessoa está disposta a investir tempo, mas eu não sei se ela está disposta a investir dinheiro para ter aquele problema resolvido ou para aprender aquilo que você está oferecendo para ela. Quando eu coloco aqui uma oferta de R$ 64,90, eu já consigo ter essas duas lacunas preenchidas. Marcelo, mas pô, você tá vendendo um produto de R$60 para depois um de 1.600. Sim, mas aqui eu já consigo ter um cheiro. A pessoa tá fazendo Pix, ela tá abrindo a carteira. Então você já consegue saber que aquela pessoa tem um grau de comprometimento mais alto. Terceiro, você tem um menor risco de baixo comparecimento. Como as pessoas têm um compromisso financeiro, por menor que ele seja, as pessoas o levam muito mais a sério. Então é muito mais provável que as pessoas que pagaram o ingresso assistam as aulas, assistam o CPL, tá? E aí, antes que me perguntem por onde que a gente está fazendo essas aulas. Ano passado, a gente fez uma imersão da Sofia pelo Zoom, mas esse ano a gente fez pelo YouTube. Pelo Zoom, como a audiência dela é um pouco mais velha, o Zoom deu muito problema, deu muita treta. A galera teve muita dificuldade. Então, esse ano, a gente fez pelo YouTube normal, como live não listada. Ninguém reclamou. Teve uma pessoa que reclamou, que trouxe isso nos comentários, e a Sofia explicou ao longo da live e pronto. Então não deu nenhum tipo de problema, tá vendo? Então foi tudo como não listado pelo YouTube, extremamente simples, prático. Então se você tem uma audiência que é um pouco mais velha ou tem um pouco mais de dificuldade de tecnologia, o YouTube não costuma dar problema. Outro ponto, uma outra característica, ele tem menos escala, que naturalmente é muito mais difícil você pegar leads compradoras do que leads gratuitos. Então você vai ter um volume mais baixo de leads, mas isso tem alguns outros benefícios, que você vai ter menos problema com um volume muito grande de grupo do WhatsApp, menos problemas com golpe. E o terceiro, menos gasto com a API oficial. Você vai ter menos leads, você vai gastar menos dinheiro ali avisando, fazendo disparo de venda. E você precisa de uma entrega maior. Por quê? O lançamento pago, ele é um produto por si só. Ou seja, as pessoas pagaram R$ 64. Pô, é um ticket baixo, sim, mas elas pagaram. Então você, de fato, precisa cumprir aquela promessa que você fez na landing page, na promessa do seu evento. Então aqui a gente está falando que a gente vai entregar uma carteira de investimentos para aposentadoria, onde tem toda a fundamentação teórica e depois apresenta algumas estruturas de carteira para perfis diferentes das pessoas. Então você precisa entregar, né? É um produto por si só. E o lançamento pago, ele tem uma outra característica, que ele tem que ser muito focado em execução. O participante precisa sair da imersão já tendo algo pronto ou um plano muito prático de aplicação. Então, como que a gente gosta de estruturar? Agora falando um pouquinho mais sobre a promessa. Eu gosto de ter um lançamento pago com uma promessa específica ou com alívio de resultado rápido. Tá? Alguns exemplos. Estrutura de promessas que eu gosto. Como atingir um determinado resultado em um determinado tempo, ou como resolver um determinado problema aplicando uma solução muito simples. Alguns exemplos, olha. O passo a passo para montar sua carteira capaz de conquistar sua aposentadoria em até 15 anos. É essa daqui, ó. Em apenas 3 aulas, vamos montar sua carteira de investimento para conquistar sua aposentadoria em até 15 anos. Essa é a promessa central. E aí vem algumas quebras de objeções. Sem depender do INSS ou do governo, sem precisar fazer investimentos arriscados, criando uma carteira de renda passiva e multiplicação patrimonial. Né? Um complemento de promessa. Ou seja, como atingir um determinado resultado em um determinado tempo, um resultado que aquela pessoa deseja em um determinado tempo é algo positivo. É outro exemplo, como se maquiar em 15 minutos para qualquer situação. Isso aqui pode ser um produto, um low ticket, um lançamento pago, alguma coisa assim. Em uma aula de apenas X horas ou em apenas 3 dias você vai conseguir aprender a escalar suas vendas de low ticket. Né? Estou lançando um produto de low ticket, então essa é uma das promessas que a gente vai fazer. Ou seja, algo palpável, mensurável, que você mostra que você vai entregar o que aquela pessoa quer em um curto espaço de tempo. E aí, naturalmente, precisa ser uma aplicação prática. Ou como resolver um determinado problema em uma determinada solução. Eu vou deixar o mapa mental aqui, porque se eu for entrar em tudo que está aqui, essa aula vai demorar 200 anos e você pode simplesmente baixar e acessar. Tá? Outra característica de um lançamento pago, ele é diferente de um lançamento tradicional. Então,
O ideal é que você não use palavras tipo aprenda, entenda, saiba. Como ele tem que ser foco em execução, você tem que mostrar que ao final das aulas a pessoa vai sair com algo pronto, né? Nós vamos montar juntos algo que remeta a mão na massa, porque você está cobrando. Então, quanto mais prático, mais palpável for o resultado, maior a probabilidade, maior a taxa de conversão. Beleza? E eu vou deixar aqui alguns modelos de páginas que a gente usa aqui na VK para vocês poderem usar, tá? Para vocês dar uma olhada. Então, vou deixar aqui embaixo também, tem esses 3 modelos de página. Agora, um segundo ponto do planejamento. Esteira de produto, tá? Primeira coisa, o mercado, por conta de inteligência artificial, ele está exigindo cada vez entregas que sejam mais rápidas, mais personalizadas e mais próximas. Ou seja, a gente está ficando mega imediatista e quer que chegue uma solução pronta de acordo com as nossas necessidades o tempo todo. O que isso significa? Que você precisa de começar a montar uma esteira de produto que você tenha algo com algum grau de acompanhamento para você entregar algum tipo de personalização. Como que a gente tem feito a nossa esteira de produtos, tá? Então, pensando na minha esteira de produtos, eu tenho 4 pilares. Primeiro pilar, eu te ensino. Segundo pilar, eu automatizo. Terceiro pilar, eu te acompanho. O quarto pilar, eu faço para você. Eu te ensino. Geralmente são produtos low e middle ticket. O que significa? Produto de R$ 9 reais a R$ 9,97. Da VK, por exemplo, eu tenho Dominando Low Ticket, que é um curso de low ticket. Tem o VK Summit, que é um evento presencial que a gente vai fazer em maio em São Paulo. Lançamentos pagos. Ou seja, o que é esse eu te ensino? Eu vou te entregar algum tipo de material, algum tipo de conhecimento que você, com esse conhecimento, precisa aplicar para ter o resultado que você deseja. Então, Dominando o Low Ticket, vou te entregar em uma única aula como que você vai fazer para escalar o Low Ticket. Você pega, aprende e se vira. VK Summit, um evento presencial. Tem networking, tem uma cacetada de outras coisas, mas você precisa aprender o que está lá no evento e aplicar. Tá até aqui, ó. Produtos onde a pessoa tem que se virar sozinha e aprender a executar. No caso da Sofia, minha esposa, ela tem 2 produtos do Eu Te Ensino. Um low ticket, que é o Dominando a Renda Fixa, e o outro low ticket, que é o lançamento pago, que é a imersão Renda Garantida. Depois, eu tenho Eu Automatizo. E por que isso é importante, tá? Porque quando você pega um lançamento pago, olha só, eu tenho um lançamento pago aqui, a Sofia tem um lançamento pago aqui. Nós estamos criando esse produto low ticket para vender o próximo passo da esteira. Então, pode ser, por exemplo, um produto Eu Te Acompanho ou um produto Eu Automatizo ou Eu Faço para você. Não importa. Mas o lançamento pago é Eu Te Ensino. Ali você vai ter que vender algo com um grau mais alto de personalização. No caso da VK, a gente tem o Eu Automatizo. O que significa isso? Um software, uma ferramenta que automatiza algum processo para você. Um exemplo, a gente tem o VK Metrics. O que é o VK Metrics? É esse software que eu estou mostrando aqui para vocês, que ele tem dashboard, ele tem estrutura de traqueamento, ele tem testes AB, ele tem uma série de soluções para quem trabalha com o mercado digital. Então isso aqui é um dashboard pré-pronto, que você só conecta, você só pluga na sua estrutura e ele já cria isso tudo. Você já tem uma visão de captação do lançamento pago, você já consegue ver quais são os principais criativos, você tem uma estrutura de lead scoring, você vê como é que está o resultado das suas campanhas, enfim, tem uma série de funcionalidades, inclusive teste AB, que é o segundo passo da nossa esteira. Então eu ensino as pessoas a terem escala no digital, depois a gente tem um software que resolve o problema de coleta de dados, de traqueamento, de teste AB. Então esse é o segundo produto da nossa estrutura. Mas você pode ter planilha pronta, Notion, MicroSAS, enfim. Então eu posso fazer, por exemplo, um lançamento pago para vender o VK Metrics. No caso da Sofia, ela tem o lançamento pago Eu Te Ensino para vender um Eu Te Acompanho. Ou seja, é um acompanhamento, que pode ser um curso, uma mentoria com graus diferentes de acompanhamento. Então, como que funciona? Pode ser produto ali de 1.500 a 30, 40 mil reais. E aí o que vai variar? O grau de acompanhamento e personalização. Quanto mais acompanhamento e mais personalizado for a entrega, maior o custo. No nosso caso, né, o que eu tenho aqui? Eu tenho a mentoria, tenho a Asgard e tenho o Mastermind. São produtos que a gente olha para o seu negócio e te ajuda a estruturar. No caso da Sofia, o Mapa do Tesouro é um produto que tem uma assessoria e ela faz a análise de carteira e dá suporte no WhatsApp para os alunos. É um produto de R$ 1.600, eu acho muito barato, pelo que ela entrega, inclusive.
mas ela tem um grau de acompanhamento muito mais alto. Hoje, pra vocês terem ideia, ela fez análise de 14 carteiras ao longo do dia dos alunos, né, que a gente tá com o carrinho aberto, os alunos estão mandando carteira, tirando dúvidas, enfim. Então você tem um grau de acompanhamento muito mais alto. Então ela sai daqui do Eu Te Ensino para vender um produto onde tem um acompanhamento maior. E o quarto produto é Eu Faço para Você, que aí você vai executar, né? A gente está abrindo com ela, inclusive, agora uma assessoria de investimentos para fazer gestão de carteira dos alunos. No caso da VK, a gente tem as coproduções, que a gente executa para os experts um pedaço do serviço. Então, tráfego, copy, enfim, uma série de outras coisas. Por que essa lógica é relevante? Porque não adianta nada você colocar um lançamento pago, no Eu Te Ensino, para vender algum outro produto que é só Eu Te Ensino e não tem nenhum grande diferencial. As pessoas vão acabar sentindo que a entrega que você fez já foi boa o suficiente e talvez elas não comprem o seu próximo produto. Então, você ter essa lógica de esteira de produtos é fundamental para você garantir que você vai conseguir ter os resultados que você deseja. Segundo pilar, a parte de captação. A primeira coisa, como que a gente estruturou esse lançamento da Sofia? A gente teve uma estrutura de tráfego no Google Ads, Meta Ads e eu deixei aqui quais foram os nossos criativos campeões. Como é que tá a estrutura de Meta Ads? Primeira coisa, a gente costuma fazer teste AB. A gente gosta de fazer algumas variações de headline, variações de design, variações de ideias centrais, justamente para a gente conseguir ter certeza de que a gente está tendo o melhor desempenho. Então, eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu no lançamento anterior. A gente estava rodando aqui um teste AB de página e a gente fez isso dos dias 28 de julho até o dia 1º de agosto. Aqui no VK Metrics, a gente consegue configurar um teste AB de página. Então, eu coloco página 1, página 2 e página 3 e ele já cria um link que ele automaticamente já divide o tráfego dessa página. Então, ele vai mandar 1/3 para a página A, 1/3 para a página B e 1/3 para a página C. E aí, durante esse período, o que a gente percebeu? Que a página A, ela estava com 3% de conversão, a página B, 2,2% de visita para venda e a página C, 7,4% de conversão. A página A tinha essa promessa que eu estou colocando aqui na tela, que era ensinando a montar uma carteira blindada, uma promessa mais genérica. E a página C, essa outra que eu estou colocando aqui na tela, que ela falava exatamente essa mesma que a gente está usando agora no lançamento de janeiro, que é como montar uma carteira de aposentadoria em até 15 anos. Mas de onde que surgiu essa ideia de fazer esse teste AB? E vocês vão entender o porquê que fazer teste AB é tão importante. Por quê? Quando a gente estava fazendo a nossa captação desse lançamento lá de agosto, o que eu percebi? Que o meu criativo, que estava trazendo o meu maior volume de vendas, né, o meu maior volume de leads para esse lançamento, era esse daqui, ó. Quer ver? Leads. Era esse daqui. E olha só que interessante. Ele está falando aqui, ó. Já passei dos 50. Ainda consigo investir para me aposentar aos 65? Ele está trazendo uma promessa específica e temporal. Como conseguir me aposentar em 15 anos? Era isso. E aí eu comecei a rodar aquele teste, né, aquele teste AB, e eu vi que quando eu ajustei a minha headline, a promessa desse criativo, a minha conversão aumentou brutalmente. E o que eu comecei a ver? Que durante esse período, esse mesmo criativo que tinha um melhor desempenho, né, aqui a própria ferramenta já traz essas informações, ele mostra quanto que cada anúncio está vendendo por página. Então, como eu sei, né, que nesses criativos aqui a gente tinha colocado o split, ou seja, estava mandando 1/3 do tráfego para cada uma das páginas, eu sei que esse criativo 1, trouxe 11 vendas na página C, 0 na página B e 4 na página A. E se eu olhar qual que era esse criativo aqui, era justamente aquele que eu mostrei para vocês. Esse aqui, estava rodando no Instagram e no YouTube. Já passei dos 50. Ainda consigo investir para me aposentar aos 65? Então, a primeira coisa que você precisa ter na sua estrutura de tráfego é teste AB. Você conseguir ir fazendo essas variações, porque às vezes você muda uma headline, olha para um criativo, vê qual que é seu criativo campeão que mais está trazendo venda. Quando você colocar uma headline ou uma página que se conecta com aquele criativo, você vai explodir de vender, a sua taxa de conversão vai na lua. Só que você fazer teste AB, você consegue mensurar para saber o que está funcionando melhor. Segunda coisa, eu vou mostrar como é que estava a nossa estrutura de campanha. Beleza, falei sobre a estrutura de teste AB, a importância, né, de você fazer esse tipo de teste. Agora falar sobre estrutura de campanha. Como que a gente começou, né? Como que a gente rodou tráfego para essa campanha? Seguinte, a gente começou a fazer teste para público advantage,
né, de público frio. Foi onde a gente começou a escalar. Vou até mostrar aqui dentro do gerenciador também. Como que foi a nossa escala? A gente começou rodando principalmente campanha de Advantage, né, Advantage+, ou seja, público abertão, público frio, colocando os anúncios aqui em vídeo, colocando todos os anúncios juntos dentro do mesmo conjunto de anúncios. E aí o que a gente foi fazendo ao longo do tempo, tá? A gente foi vendo que, mesmo com a Meta falando que a gente tem que deixar todos os criativos dentro do mesmo conjunto de anúncio, mesmo com a atualização da Andrômeda, o que a gente percebeu ao longo do tempo? Se você for olhar aqui, o anúncio que deu a maior escala, né, anúncios que deram tiveram uma boa estrutura de escala, com 72 vendas, 47 vendas, foram anúncios que ficaram isolados. Ou seja, isso daqui, né, quando eu olho esse número aqui pelo VK-Metrics, eu não olho, a gente puxa os dados do gerenciador de anúncios, mas esse número de vendas é por UTM. Ou seja, aqui na Meta, muitas vezes, para quem faz tráfego há mais tempo, sabe que muitas vezes a Meta traz dados errados, números errados, volume de conversão a mais do que deveria, e que o VK-Metrics ele pega efetivamente o número de conversões. Quando a gente pegou os melhores anúncios de vários testes, de várias baterias que a gente foi vendo, e colocou dentro do mesmo conjunto de anúncios, a gente conseguiu um CPL, né, um custo por venda interessante. Mas se você for olhar aqui, um dos públicos que aceitou a melhor escala foi esse público, esse anúncio 2, né? Então, se eu vier aqui e olhar só esse anúncio 2, que é esse daqui, ele isolado, né? Ele, só um conjunto de anúncio para público frio com ele, trouxe uma escala muito relevante para a gente. Ou seja, colocamos uma campanha de Advantage+, com todos os criativos, depois a gente começou a testar os criativos sozinhos, e depois, à medida que a gente foi criando várias baterias de testes, a gente colocou uma campanha Advantage com os criativos campeões. Isso que você está vendo aqui são os resultados de cada uma das campanhas, né? Dos conjuntos de anúncio e o ROAS de cada um, já olhando o last click. E aí, naturalmente, você tem uma ferramenta de traqueamento, que é o VK-Metrics te ajuda com os dashboards, teste AB e toda a estrutura de traqueamento. E outra coisa que funcionou muito bem foi o anúncio de single shot. O que é esse anúncio de single shot? Eu aprendi isso com o André Santos, um gestor de tráfego, um baita de um gestor de tráfego. Ele, inclusive, é membro lá do nosso Mastermind, que é basicamente o seguinte. Vou mostrar para vocês na prática como é que é essa estrutura de campanha. Se você for olhar aqui, o que trouxe mais vendas, deixa eu pegar, foi esse aqui, com R$ 39,90. E qual que é a estrutura dele? Tá? Isso aqui dando todos os devidos créditos ao André, que eu aprendi isso aqui com ele. O que a gente fez? A gente começou a rodar um anúncio para todo mundo que viu os anúncios anteriores da imersão renda garantida, ou seja, todo mundo que viu 75% de qualquer criativo que estava rodando, todo mundo que visitou o site, ou seja, o público mega quente daquele lançamento, e eu estava excluindo quem viu, ou seja, estava excluindo quem comprou e todo mundo que viu esse anúncio de R$ 39,90. Então, qual que é a estrutura? Esse anúncio ele só aparece uma vez. Esse anúncio ele só vai aparecer uma vez para aquela pessoa. E qual que é a copy desse anúncio? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Nunca mais vai aparecer para você e essa condição não vai se repetir. Você pode garantir agora a sua inscrição na imersão renda garantida com 20% de desconto. Ou seja, é um anúncio que a gente estava rodando nos últimos dias da captação, pegando esse público quente. E a copy dele é: esse anúncio só vai aparecer para você uma única vez. Se você pular, essa condição nunca mais vai aparecer para você de novo. E de fato, não aparece. E a gente fez esse teste com 3 precificações diferentes. Se você for olhar o resultado desse anúncio no geral de custo por venda, ele foi muito, muito, muito bom. Se você for olhar a campanha no geral, tá vendo, ó? Esses aqui reduziram drasticamente o meu custo por venda. Na verdade, até o de R$ 45,00 foi mais barato, né? Um preço mais alto. Só que a copy dele era mais ou menos essa. Olha, esse anúncio só vai aparecer para você uma única vez. Esse aqui teve o melhor ROAS, inclusive, né? Desses anúncios single shot. Testei isso pela primeira vez nesse lançamento. Deu certo. Brigadão, André. E agora nós vamos adotar isso para os outros lançamentos. Então é isso. Isso aqui é um pouquinho da estrutura que está no mapa mental que você pode baixar aqui a qualquer momento. Google Ads
Bizarramente, eu não sou a melhor pessoa para falar, sabe por quê, cara? A gente não conseguiu, já é o segundo lançamento pago que a gente não consegue ter uma escala boa de Google Ads, de YouTube, mesmo boa parte da audiência da Sofia vindo do YouTube, né? Ela tem 183 mil inscritos. Se você pegar, por exemplo, um vídeo que ela postou há 3 dias, já tá com 14 mil views, então tem um público quente relevante. Pro low ticket dela a gente consegue vender, mas pro lançamento pago a gente não tá conseguindo. Então, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre Google Ads. Se alguém souber, inclusive, quiser deixar algumas dicas nos comentários, pode comentar. E eu coloquei alguns criativos campeões, os criativos que mais venderam da Sofia, da Joyce, que é outro projeto que a gente toca aqui, tá? Beleza, essa foi a estrutura de tráfego. Outra coisa que a gente usou foi vender para a base do low ticket. Nós temos um outro produto da Sofia, que é o Dominando a Renda Fixa, e nós vendemos bastante para essa galera. Pra vocês terem uma ideia, deixa eu pegar alguns dados aqui. A gente vendeu muito via grupos de WhatsApp. Se pegar do mês de novembro, né, da segunda metade de novembro, até o dia que a gente parou de vender os ingressos, que foi no dia 20 de janeiro, das pessoas que compraram o Dominando a Renda Fixa e que compraram o ingresso, a gente teve aqui, ó, 1.300 e poucas pessoas que compraram o produto low ticket, que é o Dominando a Renda Fixa, que é esse que custa R$ 39,90. Nós tivemos 266 pessoas que também compraram o ingresso para o lançamento. Nós fizemos isso com 50% de desconto, uma conversão média aí desse público de 20%. Ou seja, a gente estava conseguindo otimizar o low ticket, para vocês terem uma ideia, a gente gastou 73 mil para vender o low ticket, vendemos 68 mil de low ticket e ainda fizemos aqui um upsell de mais 8 mil para a galera que comprou ingresso do lançamento pago, com 50% de desconto. Aí a gente fez ações de grupo do WhatsApp, tem algumas coisas aqui, algumas ações de e-mail, página de upsell, enfim. Outra coisa que funcionou muito bem foi a API oficial, base de alunos do low ticket. Então vou mostrar aqui rapidinho para vocês alguns disparos que a gente fez. A gente usou muita estrutura de mensagens de utilidade. Se você quiser, inclusive, aprender mais sobre a API oficial, tem um monte de vídeo aqui no meu canal. Mas olha só, mostrar um pouquinho dos disparos que a gente fez. A gente fez convite para a base geral, ou seja, todas as leads que a gente tem de API oficial, fazendo venda do low ticket. Isso daqui foi muito relevante, né? Foi bem interessante o volume de vendas. Se você olhar aqui quantas vendas a gente fez via API oficial, aqui dos canais orgânicos, a gente teve aqui, ó, API geral 72 vendas, API Dominando a Renda Fixa 69, 62, API geral mais 39, 29. Eu ainda não fiz as contas para saber quanto que todas as campanhas de API oficial venderam, mas se você for olhar aqui, é o principal canal de aquisição. O que mais vendeu de forma isolada, esse Organic Direct, foi o grupo de alunos do Dominando a Renda Fixa, do low ticket, mas a API oficial foi o principal canal de venda orgânica. E aí, como que a gente fez? A gente fez disparo de utilidade para nossa base inteira, para 21 mil pessoas, usando a estratégia de variável para a gente não gastar uma fortuna com a API oficial, né? Então, essa copy funciona muito bem. Ei, primeiro nome, Sofia Abreu aqui. Eu tenho um convite para você. Eu vou fazer uma imersão ao vivo para montar junto com você as carteiras de investimento para sua aposentadoria e, caso você já seja aposentado, para a geração de renda passiva. Posso te mandar mais detalhes? A taxa de interação foi muito boa. Isso aqui foi para o público geral. E outra coisa que funcionou muito bem foi mandar uma copy muito parecida para os alunos de low ticket, só que oferecendo o ingresso com 50% de desconto. Isso aqui foi algo que funcionou muito bem e hoje a gente trabalha muito com captação de lead via API oficial, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, quando eu disponibilizo esse mapa mental via API oficial, é uma captação de lead, depois fica mais fácil de se relacionar com essas leads. Então isso foi extremamente relevante, inclusive nos últimos lançamentos da Sofia, a captação via API oficial funcionou muito bem. Outra coisa que a gente colocou foi o Order Bump, replay da aula. Então, como que funcionou? A gente estava testando uma oferta nova e aparentemente eu tô achando isso interessante, tá? A outra página. Se você olhar aqui no FAQ, a gente deixou as aulas, o replay. Via de regra, quem faz o lançamento pago fala que não vai ter direito a replay. Se você quiser replay, você vai ter que comprar. O que a gente testou aqui? Como a gente estava fazendo pelo YouTube, deixar o replay disponível por algum tempo, para o final de semana seguinte, após a imersão, e vender via Order Bump o replay
vitalício. Então, se você quiser acesso vitalício ao replay, aí estaria no Order Bump. Nós começamos a vender o Order Bump de acesso vitalício, foi mais ou menos no dia 15. Eu não estava vendendo desde o início. Deixa eu ver como é que estava. Foi mais ou menos no dia 15 de janeiro. Deixa eu ver como é que foi a conversão. 9% de conversão desse lançamento. A gente estava vendendo o Order Bump a R$ 97. Produto principal a R$ 59, R$ 64 com a virada de lote. Esse daqui a R$ 97. E a gente trabalhou com virada de lote, né? Uma só, de 59 para 64,90, e a gente virou o lote tanto para a base de alunos quanto para o público final, base de alunos do low ticket. Então, se você olhar aqui o acompanhamento das vendas, olha só, tá vendo? Esse pico de vendas aqui foi uma virada de lote, foi a primeira virada de lote, e aqui foi o último dia. Nesses dois aqui a gente começou a trabalhar na escassez do último dia que a imersão iria começar. Então, o nosso maior pico de vendas, o dia que a gente mais vendeu, foi justamente o dia da virada de lote, o dia anterior à virada de lote, e depois os 2 dias antecedentes à imersão também foram bem bons de venda. Beleza, cronograma. A gente testou agora 3 dias à noite e 1 dia de imersão que a gente fez no último. A Sofia gostou mais de 1 dia de imersão, é menos cansativo. 3 dias de live ocupa a mente dela, mas eu gostei muito desse esquema de 3 dias de live com aulas menores, separadas, até porque, igual eu falei, o carrinho tá aberto nesse momento. Mas se eu pegar aqui o Analytics da aula 1, a galera tá vendo o replay, tá vendo? E como é uma aula de 1 hora e pouco, é mais fácil da galera assistir o replay. Qual que é a minha teoria? Vamos pegar a aula do Pitch. Qual que é a minha teoria, tá? Eu ainda não tenho dado para comprovar essa teoria. Mas que eu ter uma escassez das pessoas assistirem vai fazer com que elas assistam novamente o conteúdo e eu continue fazendo seeding na cabeça delas. Então, eu possivelmente posso aumentar o meu tempo de tela, e se eu clicar aqui para pegar espectadores únicos no CPL3, olha só, 1.219 espectadores únicos. Quantas leads eu vendi? 1.292. Tudo bem que os alunos do Mapa do Tesouro, que é o produto principal, também têm acesso a essa imersão. Mas isso daqui me chamou muita atenção. Muita atenção. E assim, eu tive, no dia da aula, 1.072 visualizações, e no dia seguinte 257. Então eu não tô achando ruim, tá? Minha percepção até o momento é que vale a pena deixar o replay durante um curto espaço de tempo, pelo menos para uma audiência mais velha que às vezes demora mais a responder. E 3 dias de aula eu acho que fica mais fragmentado, fica mais fácil das pessoas assimilar o conteúdo de um dia inteiro de imersão. Parar para assistir um dia inteiro de imersão me parece que, enfim, me daria preguiça. Mas esses dois funcionaram, já testei esses dois. Talvez eu teste um meio termo de 2 dias, talvez 2 aulas um pouquinho maiores, mas esses dois foi o que eu testei, foram legais até o momento. E aí a gente trabalha muito numa transformação e evidencia um problema. Então, por exemplo, no caso da Sofia, a gente quer mostrar ao longo dessa imersão que aquela pessoa ela consegue sim investir para a aposentadoria. Existem vários investimentos cilada e que boa parte dos alunos da Sofia tem isso na carteira, e mostrar que ela consegue executar sozinha, que é possível ela conseguir executar e montar uma carteira. Qual que é a grande treta? Isso demanda tempo. E o mercado financeiro é muito dinâmico. Então, o que é bom hoje talvez não seja bom daqui a 6 meses. A estratégia de hoje talvez precise ser revisitada daqui a 8 meses. As prioridades dos alunos podem mudar e, naturalmente, você precisa refazer a sua carteira ou reajustar a sua carteira. E aí o pitch é justamente entregando uma assessoria, né, um apoio ao longo de 12 meses que vai ajudar em todo esse processo. E aí na abertura de carrinho, a gente gosta de fazer uma oferta sai do muro. Então, o que a gente fez? Nesse caso da Sofia, a gente ofereceu um bônus, que na verdade vai valer até amanhã, né? Amanhã é o último dia do bônus.
Então, se a gente pegar aqui na aba de debriefing, como é que estão as vendas? A gente vendeu 85, né? 135 mil na abertura do carrinho. Ontem vendemos 36 mil. Hoje vendemos 20 mil. Amanhã a gente tem uma escassez. Qual que é a escassez? A Sofia tem um livro físico. Até colocar uma fotinha dele aqui. Ela tem um livro físico e quem comprar até amanhã leva esse livro físico, vai ser entregue na casa da pessoa por R$1. Então a pessoa paga R$1, um order bump de R$1, ela recebe o livro na casa dela. Amanhã é o último dia, a partir de segunda-feira vai ser vendido a R$99. Qual que é um cuidado que a gente toma? Criar um bônus, uma escassez que não vai foder o restante da oferta. Porque imagina que eu falasse, os 10 primeiros vão ter direito a um encontro presencial e o escambau, e que parece que vale mais do que o próprio produto. Se alguém fica fora dos 10 primeiros, a pessoa vira e fala, caralho, eu queria era o encontro presencial, agora não quero mais nada. Então a gente sempre pensa num bônus que é legal, mas que sem ele a oferta continua muito atrativa. Tipo, o livro custa R$99. O curso custa R$1.600. Cara, pagar 1.600 ou 1.700 não faz tanta diferença. Então é um bônus legal, as pessoas valorizam muito e faz com que aquela galerinha que tá mais ou menos na dúvida fala, não, deixa eu comprar agora porque eu não quero perder o bônus. E dá pra você pensar alguma coisa que vale só no primeiro dia. Eu particularmente não gosto, tá? Tem muita gente que faz, muita gente que faz. Por que eu não gosto? Cara, pura insegurança minha. Porque, eventualmente, se eu vou testar uma oferta nova, um pitch novo, um formato novo, e não funciona, depois eu tenho que ficar com aquele discurso, tivemos um problema, bônus liberado, muita gente pediu, eu vou liberar esse bônus de novo. Então eu prefiro, simplesmente, às vezes, dar, igual nós estamos fazendo, lá ele, né? Mas dar esse bônus durante mais tempo, então a gente abriu o carrinho na quinta-feira à noite, aí tem sexta e sábado para subir o nível de consciência, domingo, escassez do bônus. Segunda, terça e quarta, venda, quinta-feira, o último dia. Então eu tenho 2 escassezes aí com um prazo de 3 dias cada uma. Então eu consigo argumentar, criar boas cópias de venda, uma escassez. Depois novos argumentos, novas boas cópias de venda e outra escassez. E uma outra parada que a gente sempre faz durante o carrinho aberto é live aberta. Então, por exemplo, no caso da Sofia, um evento que é muito relevante é a reunião do Copom. A reunião do Copom é sempre muito relevante. Então a gente vai fazer uma live pós-reunião do Copom na quarta-feira, que a gente sabe que tem um pico de audiência. E como eu sei que a abertura, a adesão da audiência da Sofia é um pouco mais lenta, eu fecho o carrinho na quinta. Então a gente faz a live na quarta-noite, ela faz o repeat, faz a escassez, fala que amanhã é o último dia. E aí, enquanto isso, o YouTube distribui a live no orgânico e aí a gente vai batendo nessa escassez de último dia. A gente manda dúvidas frequentes, então ficamos de olho nas perguntas que a galera tá mandando, tanto na API oficial quanto no privado do WhatsApp, para ficar mandando copies de quebra de objeção. E uma das coisas que a gente gosta de fazer é a API oficial com mensagem de serviço com abertura de carrinho pós-pitch. Então, por exemplo, essa daqui, ó, nós mandamos 10 horas da noite, justamente essa aqui, ó. Boa noite, as inscrições para a primeira turma do Mapa do Tesouro de 2016 estão abertas. Você pode abrir sua inscrição por esse link. Aí coloca o link. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber algo sobre treinamento ou minha assessoria, só me responder aqui. Ou seja, então, isso daqui é o tipo de mensagem que a gente não tem restrição para mandar e dá para mandar link, CTA, coisas nesse sentido. Já que eu tinha uma janela de serviço, né, uma janela de 24 horas aberta, ficou muito mais simples. E uma das coisas que facilita muito, né, você executar um lançamento pago é justamente você ter uma ferramenta tipo o VK Metrics, que você consegue ter todas as métricas de uma maneira extremamente consolidada. Se você quiser saber um pouco mais, o link tá na descrição. E esse tipo de conteúdo, esse tipo de aula, eu entrego toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, uma live gratuita que eu faço pelo Zoom, que chama V-Quarta. Se você tiver interesse em participar, é só você clicar no link que tá aqui embaixo, se cadastrar, porque eu já fiz live sobre o lançamento pago, sobre o low ticket, sobre a API oficial, debriefing, teve uma cacetada de debriefing de Black Friday, e uma das próximas, eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas uma das próximas é sobre o lançamento de 12 milhões de reais, né? Um debriefing do lançamento de 12 milhões de reais. Então, se você quiser também saber mais sobre a V-Quarta e sobre o VK Metrics, link tá aqui embaixo. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.